liga aqui na tela, ó. São 3 palmeirenses na briga pelo posto de maior goleador do campeonato. O Estevão, o Flaco Lopes e o Rafael Veiga. Entre eles tem ali uma ameaça vinda do rival, o Yuri Alberto. E lembrando que o Pedro está machucado e só volta no ano que vem. Tem ainda outros 3 aqui também com 10 gols marcados. Mas se um dos palmeirenses conseguir ser o artilheiro, esse cara vai repetir algo que não acontece há 57 anos. Olha só. Nos centímetros, o Palmeiras vira pra cima do Bahia. Esse aí é o típico lance que o torcedor diz: é sorte de campeão. Tocou no travessão, bateu dentro do gol, gol do Palmeiras, gol da virada. Vitória fora de casa, gol nos minutos finais do jogo e bola entrando por centímetros. Beira dentro do gol. Mas a sorte palmeirense tem passado muito pelo mérito de 3 jogadores: Flaco Lopes, Rafael Veiga e Estevão. Um trio que já marcou 32 vezes no Campeonato Brasileiro desse ano. Mais da metade dos gols do Palmeiras. A gente tem trabalhado bastante. A gente sabe do momento que a gente vive. A gente tenta reproduzir em campo para dar alegria pro torcedor, para dar alegria pra gente mesmo. O Estevão é o atual artilheiro do Brasileirão, com 12 gols. 2 a mais do que os companheiros Veiga e Flaco. Na busca por um título coletivo, os 3 jogadores disputam uma conquista individual que é raríssima para o clube. O Palmeiras não tem um artilheiro do Campeonato Brasileiro desde 1967, quando o então atacante César Maluco terminou a competição com 15 gols marcados. Quase 6 décadas depois, o Palmeiras pode voltar a ter esse prêmio individual. E se for o Estevão, ele se tornaria o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o atacante vai ter 17 anos, 7 meses e 14 dias. Um recorde na competição. É inegável que ele é um jogador que contribui em muito pela qualidade de drible que ele tem, é um desequilibrador. Desequilibrador, palavra incomum para definir um jovem candidato à artilharia. E cá entre nós, na reta final do Brasileirão, ter um artilheiro desequilibra bastante e pode ser fundamental para o Palmeiras levantar o troféu. E são 2 pontos de distância do Palmeiras para o líder Botafogo. E tem mais gente querendo entrar nessa briga, viu? Mas por um tempo e quase um tempo e meio, né? 70 minutos, 60 minutos aproximadamente. Isso vai mudando. O jogo de terça pode ser o jogo para definir grande parte do campeonato, mas não tem como pular e já contar. Não, Botafogo ganhando Vitória, Palmeiras ganhou. Vamos para terça-feira. Palmeiras teve dificuldade é assim. Contra quem? Bahia. E sábado contra quem? Atlético Goianiense. Outra coisa. Você sabe disso. Mas o professor Abel Ferreira, ontem, depois do jogo, falou em entrevista, eu fico vendo alguns dos programas, ele falou assim mesmo, alguns dos programas de vocês, tem bons comentaristas, mas também vocês falam algumas coisas, falam que o jogo já está decidido antes, que tal o jogo já, o Palmeiras vai ganhar, não é assim, tem que entrar em campo e jogar. Isso é pra você. É pra mim? É, porque se for que já ganhou, sábado em Goiânia, não vai jogar ainda. Mas eu tenho uma pergunta, então, para o professor Abel Ferreira. Rafael Veiga vai jogar? Vai. Richard Rios volta? Volta. Estevão também. Estevão volta? Essa é a grande notícia. O Everton vai ser o goleiro? Vai. E o time do Atlético Goianiense é esse, que disputou o campeonato inteiro? Isso aí. 4-0 Palmeiras. Tá bom. Não, tá bom. Eu tô querendo saber Botafogo e Vitória. Porque dependendo do que você fala de Botafogo e Vitória, terça-feira pode mudar ainda a conversa. Esse é mais difícil, porque o Vitória... É o Colossal, né? É o Colossal, né? Thiago Carpini, Mateuzinho... Pra você que é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro até agora. O melhor treinador do campeonato. Sem ficar no muro. Analisando o quê? Tudo. Todo o campeonato, as campanhas, os números, os jogos. Dificuldade para trabalhar com elenco. Orçamento. Hoje, nesse momento? Se o Vitória não cair, Carpini. É isso aí, pronto. Ao lado de... Tá bem escolhido. Arthur Jorge, Abel Ferreira. Roger Machado? Roger Machado. Merece. Tá bom. Me perguntaram aqui, Vojvoda joga vôlei? É isso que eu tô esperando. Mas tudo bem. Mas você gostou, Carpini? Eu falei uma grande bobagem. Não, tá você bem gostou? escolhido. Faz um belo trabalho. Belo trabalho. É isso aí. Mas se o Vitória cair... Aí... falou que o Carpini, Vitória caiu. Você já viveu isso, né, Abel? O fã de esporte talvez não saiba. Não é a primeira vez que você está correndo esse risco antes do campeonato terminar. Quer fazer o top 10 de novo de treinador? Da última vez? Não, senhor. Da última vez? Eu lembro você lá no telão. O Eugênio Leal é testemunha. Quem saiu na A foto? gente fez aqui, para não virar uma brincadeira assim interna, Quer que eu pra quem fale? não viu.
Você quer que eu lembre? Fizemos aqui no ano passado, mais ou menos na 34ª, 33ª rodada. O André Dom que estava. Eu estava. Eu não estava aqui. O Dom ficou inconformado com o voto. Quem foi que falou mas eu que fui era o voto oitavo vencido. melhor? Fui voto Eu vencido. não estava aqui, só Fala para aí, deixar Natália, claro. quem foi que falou? Vocês dois. Foi mesmo. Não, você mais, Abel, porque seu voto tinha peso 2, lembra? Como âncora, você que definia. Então, O Leão tá falando que não aqui. o oitavo melhor técnico do brasileiro, escolhido por você, senhor Abel Neto, foi Eu? Marcelo Fernandes. Eu? Que, entre outras coisas, Quem colocou foi o que Santos na escolheu? segunda divisão. Rebaixou o time. Os dois. É. Aqui, ó. Os dois. Mas eu mudo a minha... parada é poste. Eu errei naquele dia, porque naquele dia ele não era o oitavo, ele era o segundo ou terceiro. E depois? E depois daquele dia, ele virou que lugar? Com o pior Santos. 17º. Com o pior Santos da história, ele ganhou 3 jogos seguidos. E depois? Ele conseguiu. Olha o depois? milagre que ele fez. Depois precisava ganhar um dos 3, perdeu os 3. Mas ali, ó, não tinha técnico. A Natália Ferrão falou a melhor frase no ano passado. Lembra? O que você falou? Nem Guardiola. Nem Guardiola, com aquele time, amigo. Deu corte. Deu corte? Ela foi. Diga, amigo Leão. Vamos lá. Porque o Prato só quer falar do Santos. Não, Você é quero falar do historiador Santos, não. dos É que, não, eu acompanho também. Agora, o que acontece é que você escolheu um treinador que depois foi rebaixado. Por isso Olha que eu lá, falei do Carpini. olha lá. Olha lá. Perceba aí. Próximos jogos de Botafogo e Palmeiras. Lembrar o Pratos, o Santos está na segunda divisão ainda. Tem Jogar domingo contra o Sport na Ilha do Retiro. Nós estamos falando de primeira aqui, ó. Primeira, Próximos jogos de Botafogo e Palmeiras. Botafogo, vitória em casa, Palmeiras fora. Galo pela final da Libertadores e não pelo Brasileirão. Internacional fora e São Paulo em casa. Esse último jogo aí o São Paulo provavelmente vai ser amistoso, hein? Será que não? Pro São Paulo? Talvez não, né? Talvez esteja ainda numa luta por Libertadores, né? Palmeiras, Atlético Goianiense fora, Botafogo em casa, Cruzeiro fora e Fluminense em casa. O Cruzeiro, a depender do resultado da Sul-Americana, pode mudar o tamanho desse jogo pro Cruzeiro. Exato. Porque ganhando Sul-Americana ele tem a Libertadores já, né? E não preciso falar os 3 últimos jogos do Palmeiras são muito complicados. Um é disputa direta pelo título, o outro depende do resultado da Sul-Americana, o Cruzeiro e Racing, que você acompanha aqui na ESPN e Disney Plus, como já disse o Prates. O Prates vai assistir um tempo em cada um. E o Fluminense, porque pode estar brigando ainda por sair da zona do rebaixamento, né? Nessa luta pelo... Peraí, mas os 3 últimos jogos do Botafogo também são complicados, do Brasileirão. Não, é porque a gente fala Palmeiras, assim... Inter e São Paulo. Não, já é. É porque muita gente fala assim, mas o Palmeiras só tem o brasileiro pra pensar. Mas também não é só isso, não. Não, claro que não. Botafogo, além do brasileiro, tem 2 finais, que é contra o Palmeiras e o... Não, e é uma situação que, assim, eu não vejo como um peso, eu vejo como um privilégio poder ganhar Brasileiro e Libertadores. Eu acho que a final da Libertadores no sábado não é um obstáculo pro Botafogo. Exato. Se o time perder a Motivação, pô. É maravilhoso. Você pode terminar o ano ganhando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Risco de perder os 2. Mas está disputando. O problema é quando você não tem risco nenhum, tá em 10º lugar, 15º, aí você não tem risco. Aí não vai ganhar nada, não tá jogando final nenhuma. Então, Mas acho que quando você chega isso daí. perto, se você perde, é uma frustração Não, enorme, claro que tem né? um sabor muito grande. Mas é Abel. diferente da Claro que temporada tem. passada, né? E Temporada passada fez o que fez no primeiro turno, criou-se uma expectativa e perdeu o título como perdeu depois de abrir uma vantagem absurda. Eu acho que nesse é um mas campeonato mais parelho. Não foi ninguém disparou e abriu 15 pontos de vantagem, 12 pontos de vantagem. Ninguém fez isso. A gente viu ali na tela, chegou a abrir 6, não foi? Mas é uma vantagem bem menor, né? E assim, ano passado, ruiu da questão psicológica, até pela vantagem, e ruiu o desempenho. Sim. Esse Botafogo, a gente tá falando, não fez uma grande atuação ontem, no sentido de teve muito volume, mas não teve chances claras. Mas você está falando de um time que foi dominante, assim como foi contra o Cuiabá. E aí, ali foi muito mais uma questão circunstancial contra o Criciúma. Então não é um time que está caindo, desesperado, atuações ruins. Acho que o nível de futebol continua ali. E você tem um Palmeiras que é extremamente forte. Então, eu tô muito na linha que o Pratos falou. Assim, lógico, se você ir para 2, ainda mais considerando ano passado e não vencer, é frustrante. Mas o Atlético corre esse risco também, né, Dom? Exato. A Copa do Brasil pode perder a Libertadores. Mas o time que geralmente ganha é o que tá batendo ali na porta todo ano. Uma hora acontece. Ainda mais no mata-mata e do futebol. Acontecer de você perder, de ser eliminado, um dia ruim. Mas acho que o Botafogo tá no caminho certo para conquistar os títulos. Pode ser que acabe não acontecendo esse ano, seria pesado.
Mas não vou falar que o projeto, que o time tá todo errado, que é um fracasso. Não acho que não é por aí. O Textor falou sobre isso numa entrevista, né? Ele falou o quanto eles trabalham para o Botafogo estar sempre brigando pelos títulos. Que ele não sabia qual prazo que isso ia acontecer. Será daqui 2 anos, daqui 3 anos? O importante é o Botafogo estar na parte de cima. Óbvio que o torcedor quer título. Claro. Mas é diferente de você olhar para... mas é diferente de você olhar para trás. O Botafogo, há 3 anos atrás, estava brigando pelo quê? Não, mas agora é 2024. Voltando de Série B. Agora é outro fogão. Agora é fogão. Fogão agora. Claro. Glorioso. E tem a tabela mais difícil, Mais de 100 milhões em um jogador, em 2 jogadores. Almada e Luiz Henrique. Só nesses 2 aí é 200 e pancada. E nos outros não gastou. Fora os outros. Mas não gastou nos outros. Aí por mês. Não. Mas aí é folha salarial que uma galera também gasta aí por jogadores que não jogam. Tem isso também. O Prati sabe muito. Tem isso. E um aspecto que eu acho legal a gente falar da tabela ali, dessa vantagem que ruiu, que diminuiu. Não ruiu não, mas que diminuiu. Até acho a tabela, pelo que a gente viu, do Botafogo mais complicada do que do Palmeiras. Mas para mim o que é muito impactante é que o Palmeiras, neste momento, ele depende só de si para ser campeão. O mesmo também. O mesmo pro Botafogo. Sim, mas antes do jogo anterior, o Palmeiras não tinha essa possibilidade. O Palmeiras teria que vencer o confronto direto e tirar pontos. Agora o Palmeiras só depende dele, vencendo no confronto direto. Antes era só o Botafogo que dependia dele. Ok, o Botafogo continua só dependendo dele, mas ele deu a possibilidade do Palmeiras também estar nesse cenário. Tá muito fácil esse bate-papo. Tá muito tranquilo. Por quê? Lá vem. Porque eu não gosto disso. Entendi, tá certo. Lá vem. Democracia. Não, eu quero saber o seguinte. 3 próximos jogos do Botafogo. Vitória sábado. Sim. Palmeiras. Isso. Aí a final da Libertadores. Aí a final da Libertadores. Então eu não vou falar 3, vou falar os próximos 2. Porque o terceiro é óbvio que ele vai com o time titular. Eu ia perguntar, tem que ir titular nos 3? Não, os 3 não. O terceiro é óbvio, final. Os 2, Vitória e Palmeiras. Titular? Time completo. Só se não tiver condição para colocar alguém que está perto de uma contusão, um desgaste, uma recomendação. E é loucura pensar em algo diferente. Porque, o Abel... Mas o Arthur Jorge não demonstrou isso em... sábado, terça e sábado. E é uma situação agora, faltando 4 jogos para acabar um campeonato. Uma final do outro, tem 5 jogos para acabar o ano. Eu acho que até alguns que estão desgastados, a não ser que tenham um risco de lesão, uma coisa mais grave. Mas fez isso ontem, né? Então não vejo, não. O Botafogo vai com o time completo. Quem puder jogar sábado, joga. Quem puder jogar terça-feira, joga. E no sábado, dia 30, então, nem se fale. E assim, os jogadores que não foram convocados, teve a data FIFA, então teve esse respiro. Quem foi convocado? O Savarino não jogou ontem, Luiz Henrique não joga no fim de semana. Igor Jesus jogou quase nada, então assim... Até essa questão da data FIFA pode acabar, e o que aconteceu ontem pode permitir que você tenha essa sequência de 3 jogos com todo mundo. Lógico, se alguém está com um risco grande de lesão, aí você não coloca. Em 3 jogos são 2 finais. Uma contra o Palmeiras, que é considerada uma final, né? E você pode abrir uma vantagem ali de novo em relação ao Palmeiras, e a outra final contra o Atlético Mineiro. Saudações palmeirense. Então, pessoal, essa aqui foi a notícia exclusiva aí, né? O Palmeiras que tá aí praticamente, né, com um pezinho para ser campeão brasileiro, dependendo apenas dele, com mais possibilidade, né, do que o próprio Botafogo, que também depende só dele, né? Só que o Botafogo vai ter aí, né, uma semana difícil, vai jogar com a equipe do Vitória amanhã. O Palmeiras joga com a equipe do Atlético Goianiense fora de casa, mais um Atlético Goianiense já rebaixado. Abel Ferreira vai ter todo mundo disponível aí, força máxima para o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. O Abel Ferreira também vai ter força máxima no jogo contra a equipe do Botafogo na terça-feira. Então já a equipe do Botafogo vai ter que ser cautelista, né? Vai ter aí que usar cautela, porque joga no sábado contra o Vitória em casa, viaja para pegar o Palmeiras na terça, e já no sábado tem a decisão da final da Libertadores contra um Atlético Mineiro lá na Argentina. Então tem que descansar os caras aí, né? Então a chance aumentou demais aí para a equipe do Palmeiras ser
tricampeão brasileiro, e a imprensa já começa a repercutir aí, né, esse time que é um absurdo, né, apesar de não viver um auge, não tá no seu melhor momento, é uma equipe que tá sempre brigando para ser campeão, né. Então, essa aqui foi a informação, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, dá aquela moral, né, eu venho aqui sempre pedindo aquela fortalecida aí, porque muita gente aí tá assistindo o nosso conteúdo e infelizmente não tá se inscrevendo, não tá deixando o like, então deixa aquele like aí, pessoal, também se inscreva no canal, que é de extrema importância aqui para o nosso crescimento e assim para estar motivando, né, a trazer as principais informações do Palmeiras, beleza? Então, pessoal, até as próximas informações e fui!